E aí, pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Os guerreiros do feriado, bora que bora. Vamos que ninguém segura nós, né? Muito bom dia, ótima segunda-feira. Meus guerreiros do feriado, tá todo mundo aqui, ó. Carlão tá aqui, a Miquelinha, a Cris. Travou? Não, acho que não, né? Acho que não travou, não. Gente, muito bom dia a todos vocês, ótima semana. Espero que vocês tenham passado aí um final de semana incrível, tá? E vamos que vamos, porque não pode parar, afinal de contas, chegamos aí, né, nos 10 dias, acredito eu, mais importantes do mês, né? É, eu acho que agora a gente chega aí nessa reta final, principalmente de Black November. Vamos agora entrar, né, numa condição, acho que é uma condição social mesmo, né, onde muita gente vai tirar o escorpião do bolso, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Black Friday tem um gancho muito forte, né? Quando todo o ambiente ele começa a se mostrar dessa maneira, começa a acontecer como se fosse um comportamento, digamos assim, né? Um pouco natural nas pessoas, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de relutância para adquirir alguma coisa, mas se torna aquela situação, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Então, algumas pessoas elas vão começar a aproveitar algumas ofertas de Black Friday de âmbito geral. E aí, meu amigo, minha amiga, abriu a porteira, né? O ser humano ele age dessa maneira. Então, é mais uma semana para revalidar com aquelas pessoas que você já contatou, que são seus clientes, para buscar novos clientes, para que a gente possa ter aí esses próximos 10 dias, os 10 dias de maior volume, os 10 dias de maior venda, que a gente está chegando no final. E a gente sabe que muita gente também deixa para o final, deixa ali para os 45 do segundo tempo. Então, acho que a maior dica, né, é nesses próximos 10 dias não jogar a toalha, tá realmente concentrado, focado, entender o processo, né? Um contato hoje, ele pode simbolizar uma venda fechada no dia 28, no dia 29, no dia 30. Então a gente tem que entender um pouco da forma que as pessoas se portam, né? E aproveitar essa segunda-feira, né? Hoje, inclusive, nós temos Hive Accelerator, hoje, inclusive, nós temos todo o nosso sistema funcionando normalmente. Eu quem vou estar fazendo a apresentação hoje à noite, tá? Do Hive Accelerator. Então, para vocês conectarem ali seus melhores convidados, aproveitar esse gancho, né? Porque hoje acaba sendo um domingão. Muita gente aí vai ter disponibilidade à noite de um tempo um pouquinho mais tranquilo para poder ouvir, para poder se conectar e prestar atenção ali na proposta, tá? Então, vamos começar a semana aí com o pé direito, tá? Para o nosso programa, eu estava pensando aqui muito forte, né, do o que trazer para vocês essa semana, porque a gente está falando aí de toda a parte dos playbooks que nós matamos, né? A gente leu junto todos os playbooks, tá? Então, tudo foi comentado e eu estava aqui quebrando minha cabeça, né? O que eu poderia trazer de diferente, que assuntos a gente poderia tocar ao longo dessa semana para poder fazer uma estruturação bem poderosa, principalmente olhando já para dezembro, né? Que vai ser um mês surreal. Afinal de contas, temos nossa primeira convenção, temos o lançamento de uma nova linha de produtos e principalmente para o ano que vem, né? Então a gente já começa a estruturar um trabalho para 2024, tá? Então, a gente vai conversar muito essa semana sobre produtividade, tá? Então a gente vai focar muito nisso. Vai ser um dos tópicos mais importantes que eu quero trazer para vocês. Então, a gente vai falar muito sobre produtividade, sobre performance, para que você possa implementar na tua vida, né, um caminho de produtividade e performance, porque faz toda a diferença, né? Você ser produtivo, você ser performático é fundamental. Então, eu quero trazer várias dicas para vocês ao longo de toda essa semana. Então, assim, vão ser dicas vão ter algumas condições fatiadas, né? Então, a gente vai abordar alguns temas bem amplos, né? Mas trazer para vocês um planejamento, trazer para vocês uma clareza daquilo que vocês precisam aplicar a partir de agora, né? Imediatamente na vida de vocês, para que vocês possam construir um resultado gigantesco, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso, beleza? Quero aproveitar também o chat Amizade do Amor, pessoal, para que vocês possam mandar suas dúvidas, para que vocês possam exteriorizar os desafios, porque é sempre muito bem-vindo, porque nesse debate, a gente trazendo e conversando aqui, acaba ajudando todo mundo, tá?
Então vamos lá, vamos começar a falar sobre produtividade, vamos começar a falar sobre performance, sobre empenho, né? E aí, então, a ideia é você ter um plano claro das atitudes que você precisa tomar, beleza? E o primeiro tópico, né, que a gente pode trazer que, no meu ponto de vista, né, dentro de uma literatura de desenvolvimento, uma literatura onde você busca ser melhor do que o dia anterior, sem sombra de dúvidas, esse é o tópico número um, é o mais importante e você precisa aceitar isso, tá? Que é definir com clareza o teu objetivo, tá? Então, esse é um dos tópicos, gente, que são mais importantes, mais relevantes para o empresário, empreendedor, dentro do marketing de relacionamento, ele ter sucesso na jornada, na carreira dele. Beleza? Não dá mais para você, por exemplo, fazer um trabalho amador. E é natural, às vezes você começou sua carreira agora, fique tranquilo, mas não dá para você fazer um trabalho amador de deixar as coisas acontecerem. Porque definitivamente não é sobre deixar as coisas acontecerem. Deixar as coisas acontecerem é realmente uma armadilha, né? Porque, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, pode ter certeza que você vai parar num belo lugar que às vezes não foi aquele lugar que você desejou, tá? E por que isso é importante? Porque saber aonde você quer chegar é importante. Porque ter clareza de um objetivo é importante. Porque isso determina, pessoal, as suas atitudes, as suas ações diárias. E nós somos frutos das nossas atitudes e das nossas ações diárias. Ponto final. Não tem o que fazer, né? Tipo, aquela gordurinha que está na sua barriga, ela é fruto das suas atitudes e das suas ações diárias. Ponto final, né? Eu tenho um amigo meu que é personal e ele é muito legal, né, cara? E ele é um cara muito duro, muito verdadeiro, né? E eu lembro muito bem um dia que uma menina foi conversar com ele, né? Ela super obesa, numa condição muito complicada, e ela conversando com ele ali, tentando trazer para ele ali dos problemas, e ele, de uma maneira muito transparente, olhou para ela e falou assim: tá legal, você está me trazendo todos os problemas, todos os desafios, mas eu também preciso que você assuma cada barra de chocolate que você come em frente à TV. Eu preciso que você assuma, né, cada pudim que você devora em uma tarde de domingo. Eu preciso que você assuma cada caixa de bis que você come no intervalo do almoço no seu trabalho. Então, a gente precisa entender que as nossas ações e atitudes diárias, elas condizem, elas nos levam a ter o resultado que nós temos. Então, tudo começa com a clareza daquilo que você quer. E mais do que isso, né? Quando você tem time, quando você tem grupo, quando você tem pessoas dentro das suas equipes, que pode ser que seja o seu caso ou ainda não, muito do teu trabalho também é poder auxiliar e trazer para essas pessoas a clareza e ajudar essas pessoas a atingir aqueles objetivos que elas determinaram, né? Então, eu acredito que uma reflexão para esses próximos 10 dias é ter a clareza do tipo, poxa, que você vai buscar como meta em relação a vendas para Black Friday? O que você tem como meta para aproveitar a promoção, né, do recrutamento e você ganhar ali mais bônus de primeiro pedido? O que você tem como meta de ter de maior time, né, um time maior para o dia 2 agora de dezembro na nossa grande convenção? Quantas pessoas do teu time que não se decidiram por estar na convenção, que você vai conversar de maneira pessoal e orientar essas pessoas a estarem na convenção no dia 2? Então, quanto mais clareza você tiver, pessoal, de tudo que você quer, mais fácil será o seu trabalho, né? Eu ouvi algumas pessoas, né, falando assim, as pessoas, elas, elas, elas levam uma semana do ano, 2 semanas do ano planejando as férias, né? Porém, elas não levam uma semana do ano planejando a vida, estruturando isso, estruturando a clareza daquilo que elas querem. Então você precisa ter isso muito forte dentro de você. E eu sempre vou puxar um pouquinho aqui, né? Eu acredito que puxar um pouquinho a rédea, porque eu acredito que se você está conectado, se você assiste o Let's Hive gravado, seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify, felizmente a gente não vai ter mais o SoundCloud, tá? Então, seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify, você
que está aqui e assiste todo dia, você quer algo a mais, mas você tem essa clareza, né? Você está colocando isso, tipo, exatamente com a visão clara daquilo que você quer, que você busca. Tem isso, às vezes, escrito num papel. Você tem, começou o mês lá, esse mês de Black Friday vou vender X. Esse mês de Black Friday a minha estratégia é X. Lembra que eu compartilhei com vocês, por exemplo, a minha estratégia? A minha estratégia era fazer, né, um encontro programado, seriam degustações programadas para que eu pudesse aumentar meu número de clientes, para realmente entender um pouco da psicologia do consumo, né? Um primeiro contato a pessoa teria no começo do mês, um segundo contato depois posteriormente, e aí mais contatos fariam com que essa pessoa adquirisse o produto. Eu estou chegando, por exemplo, na semana 3 da minha estratégia. Então, assim, foi uma clareza que eu trouxe de objetivo lá atrás e uma aplicabilidade dentro do meu negócio que, para mim, poxa, faz todo sentido. Eu já tive muito resultado positivo. E amanhã, por exemplo, é um dia que eu parto, por exemplo, para a minha terceira degustação, terceiro evento de apresentação de produtos. E eu sei que amanhã vai ser muito importante, só que o grande colher vai ser na semana que vem, nos 45 do segundo tempo, na loucura, as pessoas, né? Mas me fala aqui, me explica melhor, deixa eu entender. A gente precisa entender um pouco de como se porta, né? Só que não adianta você contatar a pessoa só lá no final, só lá na semana que vem, né? A pessoa ela tem que ter essa visão. Então, de verdade, determina o que você quer alcançar, determina o que você quer alcançar, coloca isso de verdade, né? Numa clareza para você poder enxergar isso, para você poder ter isso na tua cabeça. Então, por exemplo, como que você vai fechar esse mês? Você vai fechar esse mês como influenciador, influenciador 2.0, 3.0, você vai fechar esse mês como embaixador 2.0. Como que você vai fechar esse mês aproveitando todas essas gatilhos? Quanto de dinheiro você vai colocar no bolso? Tá? Então coloca tudo isso na ponta do lápis, tá bom? E uma das coisas mais importantes quando a gente define algumas métricas e define algumas metas e objetivos é buscar ter data para aquilo. Então, por exemplo, né, essa meta de curto prazo, esse trabalho de curto prazo, novembro, ele tem data, né, dia 30 de novembro. E o que é legal quando algo tem data, assim, muito claro? É que a gente tem algo finito, né? Eu não estou aqui olhando para você e falando assim, ah, vamos fazer um trabalho absurdamente, nunca antes feito, para sempre. Não, é finito. Tá certo que dia 1º já vai estar todo mundo meio que em deslocamento para São Paulo para poder aproveitar a nossa convenção no dia 2. A nossa energia reabastece numa convenção. Eu tenho certeza que a gente vai sair de lá muito mais empolgado, mas o que eu quero que vocês façam? Desenhem minimamente uma estrutura, uma estratégia de clareza de trabalho para novembro e dezembro. E vocês vão perceber que isso que vai ser muito bacana, que no dia 2 de dezembro, depois que terminar a nossa convenção, você vai talvez ter que sentar e refazer, porque você vai estar com a crença muito mais aguçada, com a visão muito mais clara. Você vai, às vezes, olhar para o papel e vai falar assim, caramba, cara, eu estou jogando pequeno. Preciso aplicar, né, o que o Canina falou na semana passada, jogar maior, jogar mais grande, pensar maior, que foram aqueles hacks de pensamento que eu trouxe para vocês na semana passada, tá? Então prestem muita atenção a isso, tá bom? Então estabeleça um prazo, deixa claro e comece o quanto antes a elaborar uma lista daquilo que você precisa fazer. Uma lista, né? Então, qual que é a lista, né? Poxa, então vamos lá. Como que eu organizo? Como que eu me planejo, por exemplo, para uma segunda-feira igual a essa? Então, o trabalho de conexão com clientes e abordar clientes, para mim, é um trabalho diário. E eu faço isso de maneira diária. Só que hoje, por exemplo, com o Hive Accelerator, hoje é um trabalho também de conexão de prospectos. Então é importante você conectar alguns prospectos hoje à noite. Então você não pode deixar passar isso, né? Então, fora suas vendas, fora o trabalho, quem são os prospectos hoje que você vai conectar à noite? E eu acredito também que muita gente aqui já está com alguma coisa marcada, né? Então, aproveitou o feriado para fazer alguma coisa, por exemplo, aí no condomínio do prédio, aproveitou o feriado aí agora para organizar alguma coisa com algumas amigas, para poder mostrar, falar de Hive, vai abordar, às vezes você vai dedicar um pouco mais de tempo hoje para abordar algumas pessoas pelo próprio WhatsApp, tá? Mas tenha uma lista
muito clara daquilo que você precisa fazer para você atingir esses objetivos que você definiu como objetivo, tá? Sempre, galera, o maior segredo para você atingir, né? O maior segredo para você atingir qualquer meta que você queira na tua vida é depois que você tem ela bem clara, é você fracionar essa meta, dividir essa meta em pequenos passos. Então você tem ali o macro, caramba, eu quero me tornar embaixadora. Legal, o que eu preciso? Poxa, para me tornar embaixadora, eu preciso formar influenciadores. Eu preciso formar influenciadores 2.0. Eu preciso formar influenciadores 3.0. Se tornar embaixador só com venda para cliente é algo um pouco desafiador. Não vou dizer impossível, mas, no meu ponto de vista, desafiador. Para você que quer se tornar embaixador, influenciador 3.0, 2.0, você precisa enxergar um pouco do trabalho da alavancagem. E a alavancagem vem de desenvolvimento de rede, de grupo, de equipe, recrutamento. Então, olha como é importante, né? Se você tem essa visão, caramba, cara, eu quero ser o embaixador, mas eu não estou dedicando tempo algum para o recrutamento. Veja como você já está completamente equivocado daquilo que você quer para aquilo que você faz. Perfeito? Esse alinhamento, ele tem que estar pleno, ele tem que existir. Poxa, eu quero ser embaixador, eu preciso ter tempo na minha agenda, dedicação para ações visando o recrutamento de novos afiliados, minimamente. Se isso não está acontecendo, você está desejando algo, mas sem o substrato necessário para. Então tem que tomar cuidado, né? Então por isso que é muito importante você ter a clareza daquilo que você quer. E mais do que isso, né? Às vezes você está começando o teu negócio e assim, galera, começar o próprio negócio gera uma série de dúvidas, às vezes, porque você está se envolvendo num mundo que você nunca teve contato, tá? Então, assim, estar envolvido num mundo que você nunca teve contato requer de você, às vezes, se aconselhar. Então, buscar, quem quer ser o influenciador 2.0 e acima, quem quer ser o influenciador 3.0 e acima, pessoas que estão no negócio para poder te orientar, para poder te auxiliar, para poder pegar na tua mão e te conduzir. Então, você precisa, às vezes, gerar essa demanda para que você possa ter ali a clareza daquilo que você vai fazer. Então, não é demérito, né? Não é problema você procurar o seu upline para poder se orientar. É um trabalho natural e um trabalho muito digno de se fazer, tá bom? Então a primeira visão é ter de verdade, né, o objetivo, ter a clareza, gente, clareza, tá? Que você precisa realmente fazer o que que você quer, né? O que que você tem como meta, porque isso é o ponto inicial. Napoleão Hill, pessoal, em toda a filosofia que ele escreve, girando em torno do sucesso, ele traz ali como um, uma lei do triunfo. E é a segunda lei do triunfo. Não é nem a primeira, é óbvio, né? É muito fruto do teu meio, é o meio que você vive, é as pessoas que você se conecta, e isso determina muito da tua realidade, tá? Então, o meio que você vive, as pessoas que você se conecta, determina muito da tua realidade. Ele traz o conceito ali de mastermind, de mente mestra, como a primeira lei do triunfo. E a segunda lei do triunfo por Napoleão Hill é objetivo principal definido. Gente, para vocês entenderem do nível da importância que é ter clareza daquilo que você quer, tá? Então, assim, não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida se você leva a vida com a maré. Não dá. Não dá. Se você navega para onde a onda te leva, não dá. Você precisa ter clareza daquilo que você quer. Colocar ali, ter visão, ter crença e buscar aquilo ali. Beleza? Então, é muito importante depois disso, né? Então, depois de ter essa clareza, de desenhar tudo isso e ter visualmente ali a sua meta, o teu objetivo, é planejar o teu dia. Pessoal, existe uma estatística que diz, né, que geralmente a cada minuto
gasto com planejamento, a gente economiza cerca de 10 minutos da execução, tá? Então, a cada minuto gasto com planejamento, a gente economiza 10 minutos de execução. Então, esse to-do, esse modus operandi, né? Essa, tipo, lista de afazeres diárias que você precisa desenhar, e cada meta, ela vai requerer uma lista. Cada meta, ela vai requerer uma lista. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de vendas, eu tenho uma meta de convite, eu tenho uma meta de apresentação, eu tenho uma clareza aqui do título. Então, basicamente, você vai aprender a esmiuçar, a dividir pequenos prazos, né? Pequenos, assim, tipo, em pequenos passos, tá? Para você poder enxergar claramente aquilo que você precisa. Então, por exemplo, né, uma das coisas que eu sempre bato com vocês, cara, se você não está tendo recrutamento, seus números estão baixos. Eu já pego aquela tua lista, né, que é necessária para você ter recrutamento, e eu já vou ali na ferida, porque eu sei, por estar há 12 anos nessa profissão, que, cara, esse é um dos maiores gargalos, esse é um dos maiores problemas. Eu falo para vocês, se eu passar uma pesquisa aqui, 90% das pessoas hoje aqui conectadas, assistindo a apresentação, assistindo a gravação, eu vou chegar à única mega conclusão macro, é a lógica do caos, que os números estão baixos. É fato. É fato. Então, assim, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, essa lista, tá? Essa lista, ela vai te trazer, cara, a clara visão do to-do, do diário. E não adianta, né, pessoal? Quando eu tenho que passar uma montanha, né? Quando eu tenho que transpor uma montanha, então vamos supor, eu tenho uma meta de transpor uma montanha, né? Eu olho para aquilo, eu olho e falo assim, caramba, velho, isso aqui parece muito difícil. Eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus do céu, isso parece muito difícil. Transpor uma montanha. Agora, quando eu pego o transpor uma montanha e eu fraciono transpor uma montanha em pequenas ações, as coisas começam a ficar mais simples. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu preciso para transpor uma montanha? Primeiro, calçar os meus sapatos. Segundo, preparar a minha água e a minha comida. Terceiro, dar o primeiro passo. Quarto, manter um ritmo. Quinto, fazer uma pausa para repor as minhas energias e a minha hidratação. Sexto, entender que nos momentos de dificuldade irei ter que acelerar meu ritmo cardíaco e transpirar mais. Décimo, na hora da descida da montanha, tomar cuidado com o meu joelho para não ferrar as minhas articulações. Então, olha só, né? Estou dando esse exemplo bem lúdico, mas olha como transpor uma montanha, a gente consegue transformar aquilo em pequenas atividades práticas específicas diárias para poder obter o resultado desejado. É isso que você precisa aprender dentro da tua carreira. Dei esse exemplo, acho que ficou legal para poder entender. Que eu olho para o transpor uma montanha é realmente desafiador. Thiago, poxa, eu preciso me tornar partner. Cara, partner, não importa a hora que você esteja, o título que você está, é desafiador. Agora, quando eu olho para partner, eu falo, cara, não é sobre ser partner, é sobre a lista de ações e atividades de áreas específicas que eu preciso para. Isso precisa estar claro para você. Porque se você tiver isso, você vai estar anos-luz na frente das pessoas e você vai conseguir fazer o teu negócio com muita leveza. Tá? Então é muito importante você ter essa clareza. E, gente, assim, cara, pense, principalmente para você, né, que tem dificuldade de tempo. Todo esse planejamento, tá? Todo esse planejamento, ele vai simbolizar muita economia de tempo ali na frente. Porque quando você senta numa mesa e você pensa, puta, o que que eu tenho que fazer? Cara, meu Deus do céu, é tempo perdido, é tempo que se passa.
Então vamos supor, né, cara, já pensou? Todo dia, né, a Rosimeire, ela senta ali na mesa dela, ela fala, poxa, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Meu, é muito tempo perdido. O que que eu quero que vocês aprendam? A partir de agora, não é sentar para pensar, cara, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. É já sentar com o plano definido, específico daquilo que você tem que fazer. Ai, mas Canina, para eu elaborar tudo isso, talvez eu vou levar 3 horas hoje. Que leve hoje, mas execute amanhã. Mas que você aprenda a trabalhar dessa maneira, que você vai trabalhar de uma maneira muito mais dinâmica, você vai procrastinar muito menos. Porque você não vai ter que ficar tomando decisões, né? E tomar decisões cansam o cérebro. E a dica macro, né? Então, depois que eu defini meu objetivo, e além, depois que eu defini meu objetivo, e tenho a clareza das ações específicas, eu não gasto mais nenhum joule de energia pensando nas ações, porque eu já listei todas essas ações. Eu já tenho essas ações, cara, de cabo a rabo, assim, claras. Então eu sento, eu vejo e eu já tenho ali o to-do iminente. Qual que é o hack? Qual que é a dica? Qual que é, gente, aí o ponto aí, né? Digo, a cereja do bolo para você aplicar, para você aumentar muito a sua produtividade e de verdade, sabe? É eliminar um pouco da procrastinação. Você precisa entender Pareto. Você precisa entender a filosofia, a regra, tudo que simboliza Pareto, pessoal. E Pareto, para quem não conhece, Pareto é um princípio, né? Que foi um economista italiano que desenvolveu, que ele fala, né? Que geralmente, pessoal, 20% das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que realmente importa, nos trazem 80% dos nossos resultados. Então, 20% traz 80% dos nossos resultados. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é aplicável em praticamente tudo na vida. Então, olho assim, por exemplo, né, para a minha lista de afazeres, a minha lista, o meu to-do, e você precisa determinar o que daquela lista são os 20%. O que daquela lista é o 20%. Eu vou te falar, então, na minha visão, pô, num trabalho de prospecção, por exemplo, abordar é 20%. Por quê? Porque sem abordagem não gera nada. Sem a abordagem, então o que que eu quero dizer? Não adianta eu sentar, por exemplo, né, cara, com a Cris, e a Cris ela olhar para mim e falar assim, pô, Canina, olha, meu sonho é ser partner, eu tô aqui nesse negócio para fazer acontecer, eu quero me tornar afiliado a 50K, cara, eu tenho aqui tudo que eu preciso para fazer isso aí, tá? Então, assim, já tô comprado, é isso aí. E, ó, eu tô aqui, né, na minha lista de afazeres diários. E na lista de afazeres diários da Cris, tá ações muito claras e específicas, como, por exemplo, colocar 2 nomes na lista, convidar 10 pessoas por dia, apresentar Hive para pelo menos uma pessoa por dia, conectar o time no Hive Accelerator, promover a convenção. Então, o que que a Cris faz, né? Ela tem ali a clareza de todas as ações. Dentro dessas ações, existem 20% delas que trazem 80% do resultado que a Cris vai obter. Então, por exemplo, quando ela olha para aquelas ações, cara, abordar é algo que não pode faltar, porque se não tem pessoas entrando pela boca do funil, como terão pessoas saindo? E pode parecer besteira, galera, e assim, eu falo para vocês de coração, tá? Mas tem gente, cara, que tá querendo vender sem ofertar produto. Tem gente que se questiona se a raiva funciona ou não sem apresentá-la. E principalmente, aí eu vou trazer para vocês assim um pouco de uma visão empreendedora, né? Hoje a gente completa 6 meses de vida. Cara, olha que loucura! 6 meses.
Para nós nos tornarmos uma marca top of mind, para nós nos tornarmos uma marca que, cara, assim, tipo, as pessoas vão ter fresca na cabeça, para a gente se tornar aquela marca, né, do tipo, cara, vamos olhar para um grande player, né, um benchmark aí, vamos olhar para uma empresa que revolucionou, né, vamos olhar para uma Amazon, vamos olhar para uma Apple. Não estou falando que, meu Deus, o Canina tá maluco. Não, não é sobre tá maluco, é sobre o porquê, né? É sobre para onde a gente olha, qual é o caminho que a gente quer trilhar, o que a gente quer trazer. Quando eu olho para qualquer marcas como essa, vou olhar para uma Coca-Cola mesmo, não estou julgando o produto. Todo mundo sabe da história da Coca-Cola, que, poxa, no primeiro ano a Coca-Cola vendeu 6 unidades. No primeiro ano a Coca-Cola vendeu 6 unidades. Tipo, eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui já vendeu mais do que um ano da Coca-Cola de produto da Hive. Tenho certeza. Então, assim, olha que loucura, né? Então a gente está há 6 meses num negócio que é intenso. E, cara, só que com uma oportunidade ímpar na nossa mão, né? Com uma oportunidade ímpar na nossa mão, mas daqui 2, 3 anos, o nosso modus operandi, a forma que a gente vai ser visto pela sociedade, a forma que a gente vai penetrar vai ser completamente diferente. Completamente. Só que hoje, cara, como vender sem abordar? Não dá. Então, por exemplo, abordar é Pareto, é 20%. Você precisa se dedicar a esses 20%. Então, eu quero que você, na hora que você desenha a sua lista, você identifique o que daquilo ali é 20%, que é fundamental, muito importante para que o teu negócio aconteça. Porque se você não tem essa clareza, meu amigo, minha amiga, fica difícil. Só que a partir do momento que você definiu esses 20%, qual que tem que ser a sua postura perante esses 20%? A sua postura perante esses 20% é ou faz ou faz. Esses 20%, eles precisam ser inegociáveis. Inegociáveis. Esses 20%, eles são o oxigênio para você, ser humano. E não é possível viver sem oxigênio. Eu, por exemplo, considero, né, abordagem e apresentação 20%. Porque, cara, se não acontece abordagem, se não acontece apresentação, você não pode se lamentar. Se não acontece abordagem, se não acontece apresentação, você não pode falar absolutamente nada sobre a raiva. Só que mais do que isso, né? Além disso, o que vocês vão aprender ao longo da vida de vocês? Que essa abordagem, essa apresentação, ela vai precisar do quê? De volume, sem dúvida. Porque a lei dos números ela é implacável, tá? Mas a clareza dessa execução, ela precisa ser fundamental. Então, o que eu preciso que você entenda? Caramba, cara, eu acordei, eu não abordei e eu não apresentei. Significa que talvez o teu negócio ele permaneceu fechado. Então você pode estar de olhos abertos, você pode estar respirando, você pode ter levantado da tua cama, você pode ter tomado o teu café, você pode ter, né, tido o ímpeto de fazer algo, mas se você não abordou e você não apresentou, praticamente o que aconteceu? Você abriu a tua loja para um shopping vazio, não entrou ninguém. Então, hoje, a dica vai ficar em base sobre isso. Então, você entender a clareza do objetivo, para você definir isso. Aproveita que hoje, às vezes, você está num dia mais tranquilo. Vai dar para você fazer tudo que você precisa fazer e, além de tudo, planejar. Porque hoje você não tem que trabalhar no seu tradicional. Então, hoje, já planeje todo o que você quer como meta, já elabore as listas necessárias, principalmente depois da leitura de todos os playbooks, você tenha clareza daquilo que você precisa fazer, já defina Pareto e comece a atuar sobre Pareto hoje. Então, um exemplo com um grupo, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Keila, ela é uma pessoa que ela tem pessoas na equipe dela. Uma das coisas que ela precisa aprender, Pareto com equipe. Quem são as 20% das pessoas da equipe dela que trazem 80% do resultado que ela tem?
Então, para essas pessoas que são 20% da equipe dela, o que, que tem que acontecer? Caramba, como é que tá o Hive Accelerator hoje? Vocês têm demanda para isso? Cara, como é que tá de ingresso para nossa convenção? Vocês estão com tudo organizado? Meu, vamos bolar aqui uma apresentação para eu poder ajudar vocês com seus convidados. Vamos fazer algum evento especial de Black Friday. Então, como que vai ser o trabalho para quem tem equipe, tá? Com esses 20% que são os esfomeados, você precisa começar a entender disso. E, para finalizar, se você hoje tem equipe, mas dentro da tua equipe você não tem esses 20%, então vou dar um exemplo para você. Ai, Canino, eu tenho 4 pessoas hoje na minha equipe, mas eu olho para minha equipe e essas 4 pessoas que estão lá, essas pessoas elas não simbolizam o 20% que me trazem 80%. Elas são a desgraça, eu tenho que ir empurrando, eu tenho que ir pedindo, eu tenho que ir, ai meu Deus, vamos lá, vamos lá. Então tá, se você está numa condição igual a essa, você só tem um caminho. Você precisa aprender a trabalhar muito mais forte a tua lateralidade, ou seja, você abrir novas linhas pessoais e você trabalhar a profundidade dessas pessoas que já estão cadastradas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, uma pessoa que vai representar os 20% que tanto você sonha, ela não vai ser o seu primeiro nível. Às vezes, uma pessoa que vai representar o 20% que tanto você sonha, ela vai estar no seu segundo, terceiro, quarto nível. Não tem problema. Mas se você não ajuda o seu time a desmembrar níveis, se você não abre lateralidade, você vai estar sempre refém de algo que não existe. Então precisa ter essa clareza para você entender melhor o jogo, porque a partir do momento que você entende melhor o jogo, fica mais fácil jogar. Com as regras na mão, sempre fica mais fácil, tá bom? Então assim, muito sobre produtividade, sobre evitar procrastinação, a gente vai falar muito sobre isso durante toda essa semana. Esse material vai ficar gravado, principalmente para depois você passar para alguma pessoa, para você revisitar, para você poder elaborar seus treinamentos, para você treinar a sua equipe, tá? E eu acho que vai ser muito válido. Se você quiser pegar tudo que eu falei e falar, caramba, vou aqui esmiuçar, depois vou passar um treinamento muito claro para o meu time, eu encorajo você a fazer isso, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito e você vai ajudar muita gente a prosperar. Beleza? Tem dúvida aqui no chat, eu vou cortar a gravação e vou responder as dúvidas aqui no chat, beleza? Então vamos lá.